Santo, 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 santo. Aleluias. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Boa noite a todos. A graça e a paz de Jesus aos irmãos. É sempre uma grande alegria quando somos convidados a uma nova casa, conhecer uma nova família, conhecer mais outros irmãos em Cristo. E quero agradecer ao pastor Marcos, a bispa também, a bispa Divina, com a qual tivemos um encontro quase que casual, né? Como já foi dito aqui no Vale, mas casual para nós, não para Deus, que Deus, Ele tem o controle sobre todas as coisas. Aleluia. Os irmãos podem se assentar, podem ficar à vontade. É sempre um grande privilégio sermos convidados para pregar o Evangelho. Aqueles que levamos esse chamado, né? Por mais que seja acima da hora, nós estamos sempre felizes por trazer alguma coisa da parte de Deus para a igreja. Como eu costumo dizer, o pregador prega primeiro para ele, né? O primeiro a ouvir a mensagem, o primeiro a ser atingido pela mensagem é o pregador, como diziam os antigos, né? A espada que corta ali também corta aqui. E me falaram, a pastora me falou que era um grupo, um culto de jovens, né? Geralmente nós não somos convidados para pregar uma semente profética, que está funcionando no bairro de Jardim Esperança, o ministério que Deus confiou aos nossos cuidados. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, Mateus, Marcos, Lucas, João. Atos, o quinto livro da Bíblia. No capítulo 16, a partir do versículo 1, nós vamos ler os primeiros 5 versículos. Diz assim a palavra do Senhor: E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, tomando-o, o circuncidou. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e pelos anciãos em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Amém? Os irmãos podem se assentar novamente. Nós lemos primeiro esses 5 versículos. Nós vamos ler o evangelista que escreveu o Evangelho de Lucas, segundo Lucas, também escreveu o livro de Atos. Lucas, ele viajava juntamente com Paulo nas viagens missionárias. Esse capítulo 16 do livro de Atos, ele descreve, é parte da segunda viagem missionária de Paulo. E nesses primeiros capítulos, nós vemos Paulo em plena ação missionária, chegando às cidades e fazendo a obra, pregando o Evangelho. E nesse momento, ele chega numa certa cidade, e a palavra diz que ele conhece um certo discípulo chamado Timóteo. Por que eu faço mais ênfase? E eu estou fazendo mais ênfase nesse discípulo chamado Timóteo, porque nós vamos falar um pouco dessa figura, desse homem de Deus, desse jovem Timóteo. Quando Paulo chegou e viu e conheceu Timóteo, Paulo obviamente que teve que ouvir o que se falava a respeito de Timóteo. Timóteo era muito jovem quando conheceu a Paulo. A palavra diz que as pessoas davam bom testemunho da vida de Timóteo, ao qual o apóstolo abraçou para si e quis que Timóteo fosse com ele na viagem missionária, que continuasse com ele. Para isso, e aqui eu quero entrar na primeira incursão da mensagem, para isso Paulo pegou Timóteo e o circuncidou.
Veja bem, Paulo, ele é judeu, judeu puro, puro sangue, como ele diz numa das cartas. Timóteo, mesmo sendo jovem, já deveria estar aí um pouco antes dos 20 anos, ou um pouco menos talvez, mas era bastante crescido para poder se submeter àquela ação judaica de circuncidar os varões. Só que circuncidava com 8 anos, com 8 dias de vida, não com 18, ou talvez a palavra de Deus não explica quanto que Timóteo tinha, mas era um jovem. E eu quero deixar isso muito bem claro, porque não é somente a vontade de Paulo de levar Timóteo numa viagem missionária, também é a vontade de Timóteo de se submeter a um certo desconforto para poder caminhar do lado daquele homem de Deus. É como se você, jovem, estivesse aqui hoje, nessa igreja, servindo ao Senhor, e as pessoas daqui, elas derem bom testemunho de vocês, e chega um certo homem de Deus, missionário, e ouve falar a respeito de você, e vocês, imagino eu que Timóteo já tinha ouvido falar de Paulo. Paulo era a grande figura, o grande personagem do cristianismo naquela época. Paulo foi chamado para pregar para os gentios. Quem são os gentios? Todos aqueles que não eram judeus. Paulo foi chamado, e Atos capítulo 9 reflete isso. Vai me seguindo, você que é jovem, vai tomando nota para você ler na sua casa. Em Atos capítulo 9, Paulo teve um encontro com Jesus impressionante, que mudou a vida toda dele. E Paulo foi chamado para pregar o evangelho aos gentios. Por isso que ele estava nessa viagem missionária. Ele conheceu Timóteo e falou assim: bom, tão bem que falam desse jovem, eu quero ele para mim, eu vou levar ele comigo. E assim ele fez. E nós já temos aqui, já falamos a respeito de Timóteo em relação ao que ele fez para poder caminhar ao lado de Paulo. Ele se submeteu à circuncisão. E aí já nos mostra o tipo de caráter que Timóteo tinha, mesmo sendo jovem de idade, mas como Paulo escreve para ele em uma das cartas: não permitas que as pessoas mais velhas negligenciem a sua juventude, a sua mocidade. Não permita, porque mesmo sendo jovem, Timóteo era muito maduro na fé. E aí ele diz que a palavra do Senhor diz aqui que eles continuaram de viagem, continuaram fazendo a obra do Senhor, e nessa viagem Timóteo era testemunho da ação de Deus bem diante dele. Por quê? No versículo 5 ele diz: de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. E Timóteo aceitou ir com Paulo, e ele foi testemunho disso. Se Timóteo fosse uma pessoa de hoje, é como que se você, jogador de futebol, você está jogando na segunda divisão e de repente você é chamado para a primeira divisão, né, divisão profissional. Timóteo estava ali servindo naquela igreja, ele estava jogando ali, ele estava dando bom testemunho de Cristo. Mas de repente veio o técnico da seleção brasileira para fazer um equivalente e disse assim: esse é bom jogador, então eu vou. E ele foi viajar com Paulo, com Lucas, com Silas, com Barnabé. Só a elite dos missionários. Por que eu estou falando isso? Porque Deus está dizendo para você, jovem, essa noite, você que está aqui, não pense que seu sacrifício, não pense que sua entrega, não pense que seu trabalho, não pense que seu ensaio, seu louvor e tudo aquilo que você está fazendo aqui na casa do Senhor, não pense que é em vão. Glória a Deus. Não é em vão. Timóteo estava lá naquela igreja, fazendo a obra do Senhor, dando bom testemunho do Senhor, sem nenhum tipo de aspirações, além de servir a Deus. E por causa disso, por causa de que ele fazia as coisas totalmente desinteressadas, um dia ele foi chamado para jogar em primeira. O que significa jogar em primeira? Não é que você vai mudar de igreja. A sua igreja vai crescer, vai abrir igrejas em outros lugares, e você vai ser preparado aqui e lançado para as nações.
Por isso, a primeira coisa que o Senhor manda dizer para vocês nessa noite: não desanima da obra do Senhor. Porque, como Paulo fala em Gálatas, ele diz: ao tempo certo nós colheremos. Se não nos animarmos, se não nos cansarmos, ao tempo certo nós colheremos. Amém? Eu quero continuar a leitura. No versículo, o Senhor diz que eles eram impedidos pelo Espírito Santo. E aqui Deus nos fala: não vai ser do jeito que você quer. Meu Deus. Vai ser do meu jeito. Aleluia. Você não vai ir onde você quer. Você vai ir onde eu te levar. E Lucas descreveu isso muito ricamente nesse livro. Ele descreve e ele diz que eles tentaram ir para uma certa cidade e o Espírito impediu. Tentaram ir para outro lugar e o Espírito impediu. E uma certa noite, Paulo teve uma visão de um varão da Macedônia que chamou ele e disse: vai para lá, vai para Macedônia. Então eles concluíram que o Espírito do Senhor queria que eles pregassem na Macedônia. Essa é a segunda lição que nós tiramos nessa noite. Não faça o que você quer. Não faça o que você quer. Espere Deus falar com você. Como disse o ditado popular: apressado come cru. E eu quero trazer aqui um entendimento que desde o momento que Timóteo passou a jogar em primeira divisão, Timóteo passou a andar cercado daqueles homens cheios do Espírito Santo, como foi falado aqui pela nossa diaconisa. Os lenços de Paulo curava, gente. A roupa de Paulo curava, expulsava demônios. Imagina a tamanha presença do Espírito Santo, que pela misericórdia do Senhor, Ele me permitiu conhecer homens de Deus desse porte. Irmãos, tem hoje entre nós homens dos quais você não consegue ficar de pé do lado deles. Não consegue. E Deus me fez experimentar isso. Deus me fez chegar para perto de um homem de Deus e eu caí. Tamanha unção que esses homens têm. Mas essa unção é deles? Não. É a presença do Espírito Santo. E quando Timóteo passa a caminhar com eles, Timóteo entra em outra dimensão. Não quer dizer que Timóteo não tinha uma vida aí, uma vida piedosa. Ele tinha. Só que agora ele começa a experimentar o agir do Espírito Santo bem na frente dele. E é esse Timóteo jovem que foi sendo preparado por Paulo. João Marcos também estava nesse time. João Marcos é o autor do Evangelho segundo Marcos. Inclusive João Marcos, na casa de João Marcos, o livro de Atos vai descrever que na casa de João Marcos também estava nesse time. João Marcos é o autor do Evangelho segundo Marcos. Inclusive João Marcos, na casa de João Marcos, o livro de Atos vai descrever que na casa da mãe de João Marcos, onde foram as primeiras reuniões da igreja. Estamos falando de pessoas que estiveram ali como pioneiros, como desbravadores, e ensinam pessoas simples. Você não precisa ter fama, você não precisa ter roupa bonita, você não precisa ter muito dinheiro no seu bolso. Você precisa ter a presença de Deus na sua vida. A presença de Deus, irmão, não tem dinheiro nenhum que consiga comprar. Não tem fama nenhuma que consiga comprar a presença de Deus. E Timóteo foi sendo preparado. E Timóteo foi sendo levado a outra dimensão, em meio a lutas, em meio a perseguições. Por quê? Se você vai lá em Coríntios capítulo 11 e você vai ver o currículo de Paulo, onde Paulo descreve todos os sofrimentos, perseguições, tudo aquilo que ele passou, você vai ver que nesse movimento estava inserido também Timóteo. Ou seja, se Paulo era perseguido, Timóteo também. Se Paulo era chicotado, Timóteo estava ali, estava vendo, estava sofrendo junto com o apóstolo. E quando chegou o tempo, e aí eu quero entrar na segunda parte da mensagem rapidamente. Quando chegou o tempo de Paulo escrever a primeira carta a Timóteo, leitura recomendada para toda a igreja.
a primeira carta de Timóteo é leitura recomendada para toda a igreja, principalmente para a liderança espiritual. Quando Paulo escreve a primeira carta para Timóteo, já tinha se passado 20 anos desde que aconteceu isso. Já tinha se passado quase 20 anos em que Timóteo tinha sido recrutado por Paulo e levado. Quando Paulo escreve a primeira carta para Timóteo, Timóteo era pastor da igreja de Éfeso. Ou seja, imagina tudo o que se aconteceu com Timóteo nesses 20 anos. E aí eu quero chegar a essa outra parte que eu quero falar para os jovens. Irmãos, a vida cristã é uma constante construção. A vida cristã é uma constante construção. Não é simplesmente uma empolgação do momento. Não é simplesmente algo que acontece agora e que é uma moda e depois passa. A vida cristã é uma construção constante. Paulo escreve isso à igreja de Filipos, no capítulo 12, no versículo 12, ele diz: colocar em prática a sua salvação cristã é uma constante construção. A vida cristã é uma constante construção. Não é simplesmente uma empolgação do momento. Não é simplesmente algo que acontece agora e que é uma moda e depois passa. A vida cristã é uma construção constante. Paulo escreve isso à igreja de Filipos, no capítulo 12, no versículo 12, ele diz: colocar em prática a sua salvação com tremor e temor. Ou seja, a salvação não é uma coisa na qual eu abro os braços e a salvação cai em cima de mim. A salvação, eu tenho que colocar ela em prática todos os dias. Eu tenho que me preparando, porque na medida que eu me coloco à disposição de Deus, na medida que eu me coloco na disposição do Senhor, Ele vai acrescentando cada vez mais coisas na minha vida e eu vou me transformando mais e mais numa ferramenta na mão do Senhor. Como diz o Salmo 127, versículo 4, diz: como flechas nas mãos de um homem valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua alçada. Como flechas na mão de um homem valente. Ou seja, os jovens são flechas. E uma flecha é algo que vai muito longe. Mas para a flecha ir longe, tem que ter por trás um homem valente com força para esticar o arco. Então, quem era o homem valente nesse caso? Paulo. Homem valente, poderoso. Quem era a flecha? Timóteo. Paulo conhece Timóteo e Paulo estica o braço e prepara. Nesse esticar o braço, ele vai preparando Timóteo. Ele vai preparando Timóteo. Até que no momento Paulo vê que Timóteo está pronto e ele diz, ele começa essa carta, essa primeira carta a Timóteo começa assim: eu deixei você em Éfeso para que você falasse a eles tudo o que eu queria falar, mas eu tenho que continuar a viagem. Mas você fala para eles, para se cuidar daqueles que pregam o evangelho errado. E aí, na carta de Timóteo, ele vai dando muitíssimas orientações para Timóteo. Então, Paulo esticou o arco, esticou. Quando Paulo deixa Timóteo em Éfeso, ele faz assim, solta Timóteo. E ele, quando solta Timóteo, continua. Mas antes ele foi preparado. Por isso que é muito importante, jovem, não tenha pressa. Não tenha pressa. Ouça, aprenda, se prepare, cresça, para que você se torne um Timóteo na mão dos seus líderes. Paulo, quando escreve a carta a Timóteo, de fato, já passando para a segunda carta, quando Timóteo era tão importante na vida de Paulo, que nas duas cartas Timóteo chama Paulo de filho na fé. E de fato, Timóteo é tão importante na vida de Paulo que a última carta que Paulo escreveu na vida dele foi para Timóteo. A segunda carta a Timóteo, Paulo escreveu no corredor da morte. Paulo sabia que ele ia ser morto. E se você ler essa carta, irmão, eu te convido a você ler a Bíblia e a você se meter na Bíblia, jovem. Glória a Deus. Eu fui chamado para o Evangelho com 40 anos, jovem, com 40 anos. Eu já era um velho. Você tem a oportunidade de começar a comer a Bíblia agora. Agora. Quando você chegar à minha idade,
já tenho mais de meio século. Quando você vai chegar à minha idade, você vai ser uma ferramenta poderosíssima na mão de Deus. Glória a Deus, aleluia. E ele diz na primeira carta, eu quero correr, meu Deus. Primeira carta a Timóteo, olha só, algumas, eu vou escolher algumas das orientações que Paulo dava para Timóteo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Irmãos, Aleluia. eu amo a Bíblia. Eu creio que isso aqui seja o mais importante, irmão, presta atenção. Como eu falei que a primeira carta de Timóteo é importantíssima para a vida da igreja, eu convido a todos a ler essas cartas. Eu convido a todos a ler a Bíblia, irmão. Não dá para ser cristão sem Bíblia. Você pode cantar, você pode tocar, você pode louvar, você pode fazer o que for, mas na hora de você ir lá fora, para você trazer almas para o Senhor, você não vai cantar uma música, você vai ter que falar da palavra. Então é tudo um conjunto, é louvor, oração e palavra. Jejum, louvor, oração, palavra. Jejum, louvor, oração, palavra. Essa é a vida do cristão. Tudo mais já não nos interessa. Tudo mais ficou para trás. Timóteo deixou a família dele para trás quando aceitou ir com Paulo. Paulo fala a respeito de Loide, que era a avó de Timóteo, Eunice, que era a mãe de Timóteo. Paulo conhecia a família. E o jovem deixou tudo para trás por amor do Evangelho. E Deus preparou ele de tal forma que ele chegou a ser pastor. Irmão, naquela época, ser pastor de uma igreja naquela época, irmão, era Paulo, Pedro, João, Tiago. Tirando Paulo, todos os outros eram os caras que tinham andado com Jesus, que tinham visto o próprio Senhor ali. Glória. Então, para ser pastor naquela época, irmão, era uma coisa não para qualquer um. Ou seja, Timóteo foi preparado, foi polido, foi formado. E aí, Paulo fala para ele na segunda carta, no capítulo 2, no versículo 15, ele diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. Ele falou, esse é um conselho de Paulo para um não tão jovem, Timóteo, mas sim muito mais jovem que Paulo. Ele diz, e Paulo tinha, e creio eu que tinha o interesse de que Timóteo também lesse essa carta para a igreja. Irmãos, estamos falando de uma época onde a Bíblia não existia, tá? Não existia a Bíblia. Não era que você tinha todos os livros bonitinhos, um em cima do outro, como estão agora. Não existia a Bíblia. A comunicação era oral, ou era por carta, ou eles liam os pergaminhos da Torá, do Antigo Testamento. Ou seja, carta, ou eles liam os pergaminhos da Torá, do Antigo Testamento. Ou seja, cada carta do apóstolo Paulo era um ensinamento para a igreja. E ele diz algo que qualquer cristão tem que saber: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Ou seja, temos que manejar bem a palavra da verdade, mas temos que ser aprovados. O que significa um obreiro aprovado? O que aconteceu com Timóteo. Paulo escolheu Timóteo porque as pessoas davam bom testemunho dele. Uma vida reta, uma vida digna, uma vida diante de Deus. Por quê? Porque já deixamos tudo para trás. Aleluia. Não nos interessa mais nada naquele mundo lá fora. Nada. Não tem nada que me chame a atenção. Não tem mais nada. Como diz aquele, para onde iremos nós? Para onde iremos, Senhor? Quando o Senhor diz, vocês também querem me abandonar? Aí o discípulo diz, para onde iremos nós? Para onde eu irei, se eu não tenho para onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Ele diz, para onde iremos nós se só o Senhor tem a palavra de vida eterna?
mensagem. Eu gostaria de ficar aqui a noite inteira, irmão. E ele diz, olha o que ele diz no versículo 24, no final desse capítulo 2, ele diz: e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Amém? Diz assim: ensina com mansidão, fruto do Espírito, Gálatas 5, com toda paciência. Diz para ver se porventura Deus lhes dará arrependimento e voltarem a despertar. Se Paulo está falando que as pessoas têm que despertar, é porque elas estão dormindo. E Paulo explica por que estão dormindo: porque estão nos laços do diabo. E Cristo fala: aquele que não está comigo está contra mim. Ou seja, quem não está com Jesus está com quem? E não tem. A gente tem que desenvolver essa visão espiritual, irmão. A nossa luta, Paulo diz que não é contra carne e sangue, mas a gente tem que olhar quem está na nossa frente. É uma pessoa que está com Deus? Se não está com Deus, nós temos que fazer isso que Paulo fala para Timóteo: ensinar com toda paciência. Como ele diz na segunda carta, ele diz: pregue a palavra, esteja preparado em tempo e fora de tempo, corrija, porque chegará o tempo que não aceitarão a sã doutrina. Deus. Vão procurar mestres, falsos mestres, que falem o que eles querem ouvir. Meu Deus. São aquelas palavrinhas de tudo vai dar certo, está tudo bem. Mas o Evangelho, ele vem para mudar a nossa vida. Por isso eu quero falar, jovens do Senhor, e aqueles que não somos tão jovens, a missão é para nós. Aleluia. Nós estamos aqui, como diz Paulo, pela santa vocação para a qual fomos chamados. Você foi chamado para fazer a diferença nesse mundo. Sabe por quê? Porque a vida, como diz o Salmo 90, a vida é um sopro e já passou, mas a eternidade, ela é eterna. Você tem muito mais tempo para ficar na eternidade do que você tem nessa vida. Mas Deus nos deu essa vida para nós sermos preparados. Nós estamos sendo esticados no arco. Nós somos a flecha. E Deus, dessa vez, agora a figura mudou. Nós somos a flecha e Deus é o homem valente. E Deus está fazendo isso. Deus está esticando o arco. Ele está esticando. E nós estamos sendo preparados. E quando nós fomos preparados, Deus vai soltar aí, ó. Glória a Deus. Eita glória. Amém? Amém, glória a E Deus. assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória ao santo nome do Senhor.